no sentido de respeitá-los enquanto qualificação, buscar, então, uma qualificação ainda maior para eles e interagir, dialogar no sentido de que eles contribuam com o prefeito, com o vice-prefeito, com os secretários e assim, claro, contribuindo com toda a comunidade. Vamos fazer com que o sindicato dos servidores possa avançar com relação às propostas que vem levando ao Poder Executivo, muitas ainda não sendo atendidas. Isso significa, em relação aos agentes de saúde, buscar insalubridade nos 20% que eles têm, buscar o piso dos agentes de saúde em nível nacional, que é um piso factível, pode ser pago aqui no município de Lajeado, enfim, tratar, e eu dou esse exemplo, os servidores com extremo respeito e dando, inclusive, condições para que eles, como eu disse lá no início, né, na minha primeira fala, condições de buscarem aquilo que eles querem na política, de fazerem as suas escolhas de forma democrática, enfim, priorizando então também a democracia plena. Na questão do trânsito, que é uma coisa que vocês convivem absolutamente sempre no dia a dia, nós vamos melhorar a questão da trafegabilidade em Lajeado. Nós temos pontos nevrálgicos aqui, por exemplo, a Júlia de Castilhos, quando ela faz intersecção com Alberto Pasqualini, já cabe ali um túnel. Então, nós vamos, enquanto buscamos soluções para amenizar o problema, nós vamos buscar um projeto em nível nacional, no Ministério das Cidades, para construirmos ali um túnel, já que a elevada tiraria, né, a beleza daquela área da cidade. Então vamos buscar a possibilidade de termos ali um túnel para que o tráfego não pare, assim como na região da Carlos Porfírio, que faz a intersecção com a RS 130, vamos buscar a construção de uma elevada, né? Inicialmente uma sinaleira, enquanto se buscam recursos para uma elevada, junto a Conventos, quem passa ali no antigo Posto de Jair, à tardinha, as pessoas têm muita dificuldade de irem até as suas residências, esperam ali às vezes 40 minutos para poder chegar até aquelas comunidades, enfim, também para quem mora em Forquetinha, Canudos do Vale, Sério e outros locais. Precisamos criar espaços públicos para estacionamento. Eu já disse isso em outros debates, disse isso ontem lá no Univates, inclusive, junto à área dos DIC, não no parque, porque o parque é para lazer, para diversão, mas precisamos criar ali uma área fechada, onde servidores da municipalidade irão cuidar dos veículos, e o mesmo faremos na Avenida Décio Martins Costa, no chamado canal entre o centro da cidade e o bairro Hidráulica. São espaços grandes que podem ser muito bem usados. Temos a questão das enchentes, mas que são extremamente esporádicas e dá para se agir preventivamente para que as pessoas não coloquem os seus automóveis naqueles momentos ali de perigo de cheias ou de cheias efetivas. E construirmos com a comunidade, e não achando que nós sabemos tudo, mas construindo com as escolas, com os próprios azuizinhos, que devem ser muito mais orientadores do que punitivos, mas também com a CDL, com a CIL, com os taxistas, com os que detêm a concessão de ônibus. Como é que a gente vai construir um novo modelo para o trânsito de Lajeado? Já temos, Vilcim, recebido muitas informações a respeito, muitas dicas a respeito, mas vamos construir tecnicamente, inclusive com interação com relação ao Univates, como é que nós vamos remodelar o trânsito do nosso município, mas com responsabilidade. Sabemos que por habitante no nosso município nós temos 0,6 automóveis, então essa não é uma questão fácil de ser resolvida, e por isso mesmo a gente não faz demagogia com relação a isso. Nós vamos ter responsabilidade, como tivemos até agora com relação aos nossos adversários que estabeleceram esse modelo, mas a gente não acha que isso é terra arrasada. Vamos construir sim com democracia uma alternativa melhor. Na questão do saneamento básico, nós tivemos em 1978, mais ou menos, a possibilidade de termos aqui em Lajeado saneamento básico em toda a área central, através do projeto Cura. Presidente Kennedy dos Estados Unidos, Banco Mundial, muitos recursos poderiam ter vindo para Lajeado, mas nós tínhamos um partido naquela época aqui, que era oposição na Câmara de Vereadores e tinha maioria, e eles negaram o dinheiro praticamente a fundo perdido. O que é fundo perdido? Não precisa praticamente pagar nada de volta.
né? E com um juro que tinha na época extremamente baixo, e nós perdemos essa oportunidade. Então, buscar um plano de saneamento básico, fazer um projeto específico para isso, aproveitando a Corsã, dialogando com ela nas falhas que ela ainda pode ter, mas fundamentalmente trabalhando a questão do PAC 2 da presidenta Dilma, onde tem muitos e muitos recursos para fazer saneamento básico no sentido do tratamento de esgoto e também no sentido da drenagem do esgoto pluvial. Além disso, aproveitarmos a questão da qualificação privada, quer dizer, nós temos muita coisa na iniciativa privada, como já temos um modelo ali no Jardim do Cedro, onde se tem 80 apartamentos e todos esses dejetos desses 80 apartamentos, eles são tratados na lógica do filtro quase que natural, que é a pedra mais grossa, a brita média, a brita fina, a areia e ainda vegetais que trabalham no sentido da filtragem, né, desses dejetos. Então, nós vamos interagir na relação público-privada, buscando, inclusive, parcerias. Na questão da saúde, nós precisamos trabalhar, sim, a questão da dependência química. Quem depende quimicamente não é um bandido, não deve ser tratado como criminoso, mas ele tem que ser realmente tratado de forma a ser orientado na área da saúde. Depois, durante as perguntas, eu esclareço mais ainda pontos relevantes na área do lazer, da educação, etc. Obrigado. Juliana Baiocco. Nós, quando entramos nessa disputa, nossa primeira providência foi elaborar um plano de governo, um norte de ações para um futuro governo. Então, nesse sentido, nós elaboramos 43 pontos nas mais diferentes áreas e, junto com o registro da candidatura, que é feito lá no início de julho, nós registramos esse plano no site do TSE, junto com o plano dos outros candidatos. Então, vocês podem acessar o site do TSE no sistema Divulga Candi e ver minuciosamente as partes desse plano de governo. Como eu disse, nós fizemos um norte de ações, entendendo que, como cidadã lajadense que vive aqui, vivi todos os meus 33 anos aqui, nós temos uma boa noção do que precisa ser feito, do que dá para ser melhorado. Então, fizemos esse norte, mas, claro, tudo que vier de sugestão, nós queremos ter um contato direto, uma participação efetiva da comunidade, para que o nosso governo seja, de fato, participativo e que, com isso, a gente vá incrementando e melhorando o que precisa ser melhorado. Em linhas gerais, eu vou passar para vocês uma linha geral dessas nossas propostas, como a gente não consegue minuciosamente falar de todas. Nas perguntas também, cada ponto específico a gente enfatiza e tem no site para vocês olharem, então. Nós iniciamos pela pasta da Administração e Finanças, por entender que essa pasta, em função de orçamentos, e é a diretriz de tudo, interfere no bom andamento das demais: saúde, educação, trânsito, assistência social. Então, nesse sentido, nós colocamos vários detalhes para serem analisados, mas, preponderantemente, que eu venho falando desde o começo, que é o nosso diferencial de plano, é a questão da composição do governo. Nós entendemos da importância, claro, dos partidos políticos para que se chegue ao governo, mas nós precisamos, preponderantemente, observar a questão técnica e de qualificação. Nesse sentido, nós queremos montar o nosso grupo, o secretariado, com pessoas qualificadas para cada área. E, nesse sentido, independente de partido político, ou se tem ou não filiação partidária, inclusive, nós queremos ouvir a sociedade, os servidores envolvidos naquela pasta, a sociedade em si, as instituições de cada área, as escolas, para indicar as escolas, a Univates para indicar o secretário de Educação, o Hospital Bruno Borna, a Univates também, que está trazendo curso de Medicina, a Unimed, para indicar uma lista de nomes para ser o possível secretário da Saúde, e assim por diante. Que nós entendemos que pessoa com qualificação e, além disso, uma visão ampla, uma visão aberta, poderá fazer muito mais com o que se tem de recursos. Nesse sentido, então, nós, como um partido novo, pequeno, queremos enxugar os CCs e qualificar e valorizar o servidor público concursado. Com essa chefia técnica, queremos fazer um bom serviço nesse sentido, espelhado na iniciativa privada, onde se gere por metas em busca de resultados de excelência de serviços prestados à população.
Também queremos trabalhar com um planejamento estratégico, porque precisa se planejar cada vez mais a cidade daqui para frente, a longo, médio e longo prazo, que nós só tendemos a crescer, a mais veículos, mais pessoas. A nossa cidade é muito empreendedora, como eu já falei ontem na Univates e venho falando há mais tempo, muito, nem tanto pelo poder público, mas pelo espírito empreendedor dos habitantes aqui da nossa cidade, que acaba nos diferenciando, às vezes, de, inclusive, cidades vizinhas. A gente tem um crescimento muito rápido, um desenvolvimento muito rápido, porque nós, povo lajadense, somos muito batalhadores. Então, nós precisamos planejar Lajeado para o futuro, ter uma transparência maior nas atividades da Prefeitura e procurar trabalhar, sim, com os recursos, com o orçamento que se tem, com os impostos que se tem, mas também reativar uma equipe que já existia aqui na Prefeitura de Lajeado, que é uma equipe de projetos especiais, onde a gente está sempre à frente das necessidades. O que significa isso? Deixar projetos prontos em cada área, para que, assim que liberam recursos do governo federal, estadual ou a fundo perdido, se tem imediatamente o projeto, já se protocola o projeto para fazer com que esse recurso venha, de maneiras que nós aumentemos o nosso orçamento com recursos externos. Mas, para isso, precisamos planejamento de ter esse material pronto, porque muitas vezes a liberação das verbas é muito rápida e até planejar, fazer o projeto, se perde a oportunidade e o dinheiro volta para a origem. Então, é um cuidado que nós queremos ter. E também já falei outras vezes que a abertura do governo federal independe de partido. Então, independente de quem estiver à frente da Prefeitura de Lajeado, se tiver uma visão ampla, uma equipe técnica e projetos prontos, trará muitos recursos para a nossa cidade. Nessa linha também de redução dos CCs, nós também queremos remodelar as secretarias. Aqui em Lajeado, juntar a Secretaria da Agricultura com a Secretaria da Indústria e Comércio, fazendo a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, onde vai se fomentar tanto a agricultura, a agroindústria familiar, quanto as indústrias, o comércio e os serviços locais, além de incentivar o ingresso de novos empreendimentos aqui para a nossa cidade. Porém, atentando para a questão geográfica, que nós temos um espaço físico limitado, então temos que trazer empresas diversificadas, com valor agregado de produto maior, isso vai ser um salário melhor, tudo vai refletir no nosso comércio. Muito obrigado. Obrigada. Marcelo Calmo. Bom, pessoal, a gente, ao invés de procurar falar bonito, a gente se preocupa com bons exemplos. E, através dos bons exemplos, e também procurando objetivar quais são nossas ideias, quais são nossas propostas, que a nossa campanha está baseada. Os nossos materiais de campanha, as nossas propostas de governo, espero que vocês já tenham podido ter acesso, mas eles são essencialmente esse material, o material para o jovem, e nós temos materiais específicos para cada um dos bairros. Tudo aquilo que a gente quer fazer nesse bairro, naquele ou naquele, está no nosso material. E a gente, sempre que consegue falar, que a gente consegue se expressar, a gente diz que o que a gente prometer, nós vamos cumprir. Esse é um princípio que a gente aplica desde casa. Tu não pode dizer para um filho que tu vai fazer uma coisa e depois faz outra. Tu tem que seguir de casa, segue na prefeitura, segue no colégio e segue na vida. A gente tem que ser claro e tem que cumprir com as nossas promessas. Então, assim, as nossas propostas, elas foram elaboradas por pessoas que conhecem a nossa realidade, conhecem a nossa comunidade e conseguem discernir, dentro de um orçamento do município, o que pode ser realizado e o que não pode ser realizado. Sempre lembrando que a gente tem que contar com o dinheiro que a gente arrecada. Não podemos gastar mais do que entra, senão o furo vai ser grande. E essas propostas, elas foram criadas então por essa equipe, ouvindo a comunidade. Nós procuramos ouvir diversas entidades,
foram encaminhados ofícios, inclusive, para essas entidades para que apresentassem alternativas. E foram apresentadas também por mim, pela nossa equipe, que representa uma proposta inovadora. A gente pretende dar um olhar um pouquinho diferente para as coisas. Um olhar que nós, jovens, nós conseguimos entender mais fácil, com o uso da tecnologia. E a experiência que a gente traz, ela vem de 11 anos à frente do jurídico da prefeitura. Eu sou formado em Direito.